começando o nosso plantão, dessa vez de termologia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me avisem a qualquer momento. Vou ficar aqui de olho se tem alguém querendo entrar também. Começando pelo nosso resuminho de sempre. Eu deixei esse PDF lá onde a gente discutiu o que era a temperatura, né, de dois pontos de vista diferentes, existem muitos outros mais. Coloquei aqui umas curiosidades, mas o mais importante para o vestibular, que era para pedir, pelo menos nessa lista não tinha, é o que começa a partir do 2, como as escalas de temperatura. É importante saber como converter temperatura em graus Celsius para temperatura em Kelvin, né, que você soma ao Celsius 273, e também a temperatura em Fahrenheit, que é obtido dessa forma aqui. Em Celsius é 5 nonos de Fahrenheit menos 32. Uma das questões que eu deixei no fundo, não sei se vocês fizeram, né, lá no final do PDF, era descobrir qual... Opa, tem alguém chegando. Permitir. Olá Maria, seja bem-vinda. Eu já comecei aqui, estamos fazendo um resuminho do que a gente viu de termologia e logo a gente começa, tá? Então, qualquer dúvida pode falar, eu vou dar uma olhada aqui, podem falar no chat e tudo mais, ok? Então, o que eu estava falando aqui das escalas de temperatura, infelizmente não tem nenhum exercício disso na nossa lista, mas está aqui as formas de utilizar. O exercício que eu deixei no final era só substituir pela mesma variável aqui, TC e TF, x, e resolver para x, e a resposta é menos 40, tá? Então, menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Simplesmente, às vezes cai, já vi essa pergunta em vestibular, pode ser que caia novamente. Aqui tem uma discussão do zero absoluto, mas ela é um pouco mais avançada, então não é tão necessariamente importante. Daí a gente começa uma parte que cai muito nos vestibulares, que é a expansão térmica de sólidos e líquidos, que vocês devem se lembrar, existe aquela formulinha, ΔV ou ΔL ou ΔA, porque a gente pode estar falando tanto de expansão linear, por exemplo, do comprimento de uma corda, ou superficial, de uma tampa, ou volumétrico mesmo, que é o ΔV, que varia conforme uma constante, né? Cada expansão tem a sua constante, que depende... é um múltiplo da linear, né? Por exemplo, a volumétrica é 3 vezes a linear, a de superfície é 2 vezes a linear, né? Como está descrito aqui, e também depende da variação de temperatura. Isso a gente vai utilizar na nossa lista. Aqui tem um pouco do comportamento anômalo da água, basicamente isso cai em uma questãozinha. Calor, importante, vai cair também na lista, porque o calor é a transferência de energia causado por uma variação de temperatura, a gente precisa lembrar disso. Ninguém querendo entrar. Como converter também calor de caloria para joule, né, energia. Uma caloria é igual a 4,186 joule, ou 4,2, ou algumas pessoas ainda abreviam para 4, para ficar mais fácil as contas. A gente vai utilizar 4. Calor específico, muito utilizado, praticamente a lista toda. A gente vai utilizar o quimacete, né, vocês devem conhecer assim, Q igual a mc ΔT, onde Czinho é o calor específico de cada substância. Existe uma regrinha da calorimetria que utiliza a somatória dos calores tem que ser igual a zero no mesmo sistema, porque a energia é conservada, porém a gente só vai utilizar ela em um exercício, que a gente vai utilizar que o Q frio é igual a menos o Q quente, simplesmente dessa forma. A gente vai utilizar o calor latente, a gente viu, as substâncias precisam de uma quantidade de calor para mudar de fase, e essa quantidade de calor é dado pela massa vezes a constante do calor latente. E esse constante varia para cada estado também, tá? Não é só para se a água é sólida ou líquida é o mesmo, não. A água líquida é um valor, o gelo é outro e o vapor é outro, tá bom? Então é isso que a gente vai utilizar, não é tão absurdo assim, espero que vocês também não tenham achado um absurdo completo. Então, começando aqui, a primeira questão da Unesp, vamos lê-la. Diz assim: a quantidade de energia informada na embalagem de uma barra de chocolate é igual a 200 quilocalorias. Após o consumo dessa barra, uma pessoa decide eliminar a energia adquirida praticando uma corrida em percurso plano e retilíneo com velocidade constante de 1,5 m por segundo, o que resulta numa taxa de dissipação de energia de 500 watts. Aqui a gente está relacionando com potência, então a gente vai precisar da fórmula de potência. Considerando que uma caloria é 4.200 joules, tá? Aqui já está
K, 10 à terceira, por isso que aqui é 4.200 e não 4,2. Quantos quilômetros aproximadamente a pessoa precisará correr para dissipar a mesma quantidade de calorias ingerida ao comer o chocolate, ou seja, 200 quilocalorias. Então, vamos pensar aqui que a gente vai precisar nessa questão. O que a gente tem? A gente tem potência e a gente tem a velocidade, além, é claro, das quantidades energéticas. A gente pode lembrar que potência é uma dada energia, né, aproveitada em um determinado instante de tempo, né, uma variação de tempo, ΔT. Esse E aqui ele pode ser tanto calor, Q, né, a transferência, ou trabalho. No nosso caso aqui, a gente tem o calor, então a gente vai utilizar que a nossa potência é igual ao calor dividido por uma diferença de tempo, que a gente não sabe o nosso tempo. E ele também passou a velocidade. E aqui a gente pode pensar que o que ele está pedindo? Ele pede a distância. E se a gente tem velocidade e distância, a gente pode relacionar isso daqui pelaquela formulinha lá do começo de cinemática, que a velocidade é o nosso ΔS sobre ΔT. O que a gente não tem? A gente não tem o ΔT. Tá? Então a gente vai isolar o ΔT e jogar aqui. Ok? Para a gente conseguir o ΔS, né? A gente tem que nossa velocidade vai ser, na verdade o contrário. O nosso ΔS, que é o que a gente está procurando, vai ser igual à velocidade, que a gente já tem, 1,5, vezes o ΔT. E pronto, o que é o ΔT nessa nossa fórmula aqui de cima? O nosso ΔT nada mais é do que, trocando aqui as posições, o nosso calor, que é a caloria ingerida, dividida pela potência, que é a potência dissipada, que ele deu todos os valores. Então a gente substitui aqui. O nosso ΔS vai ser igual a V Q sobre P. E portanto a gente já pode substituir aqui todos os valores. Para a velocidade a gente tem que é 1,5. Para o calor é 200 quilocalorias, né? Então a gente vai ter que colocar aqui as conversões. 200 cacau, né? Que eles costumam falar. Só deixa eu olhar se tem alguém tentando entrar. Não. 200 cacau. Vamos colocar isso em notação científica para ficar mais fácil. O quilo é o 10 à terceira, né? Então isso daqui vai ser 2 vezes 10 ao quadrado, esse 200, vezes 10 ao cubo do quilo. Opa. E isso daqui é um cubo. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes 10... 2 vezes 10 à quinta. Isso em calorias, tá? A gente precisa passar para joule, porque o joule ele é composto de quilômetro por segundo, metro quadrado, segundo quadrado. Então a gente vai precisar transformar isso para joule. Então, basicamente, a gente precisa multiplicar por 4,2. Então a gente já pode colocar aqui, ó, 1,5 vezes 4,2, que ele indica lá, vezes 2 vezes 10 à quinta. E tudo isso dividido pela potência dissipada que ele passou, que é 500. E aqui a gente já pode trocar 500, para vocês visualizarem mais fácil, como 5 vezes 10 ao quadrado. Isso daqui, então, a gente vai multiplicando tudo. 1,5 vezes 2, 3. 3 vezes 4,2 vai dar 12,6. Então, a gente tem 12,6 vezes 10 à quinta, dividido por 5 vezes 10 ao quadrado. Agora a gente precisa dividir isso simplesmente. 12,6 dividido por 5 vai dar 2,52. Vocês podem arredondar se vocês preferirem. Vezes 5 menos 2, lei das potências, 3. Isso em metro, tá? Porque o joule é composto de metro. E isso ele pede em quilômetros, basta passar para quilômetros. 1 quilômetro é 1000 metros, então isso aqui é basicamente 2,52 quilômetros. Então ele precisa correr essa distância naquela velocidade para conseguir perder todas as calorias que ingeriu nessa barra de chocolate. É bastantinho, né? Imagine se comer um lanche do
McDonald's. Ok? Alguma dúvida até aqui? A gente só precisa relacionar com as fórmulas que a gente tem. A gente vai ter que começar a utilizar conhecimentos do passado que a gente viu, como cinemática, potência, né? A gente trabalhou quando é trabalho, né? Na parte de forças que causam deslocamento e tudo mais. Então a gente precisa começar a reunir os nossos conhecimentos. Então essa daqui é a que deu 2,52 km. Então vamos para a próxima, se não tiver nenhuma dúvida. A 2 é um pouco de conteira, da UERJ, também é de dissertativa. Em uma cozinha industrial foi instalada uma torneira elétrica que tem uma potência de 4.000 watts. A temperatura da água na entrada da torneira é 20 graus e na saída é 60, ou seja, ela serve para aquecer mesmo. Determine a potência térmica da torneira em caloria por segundo e sua vazão em litro por minuto. Parece que é muita coisa para pouco dado, né? Mas a gente consegue sim fazer isso. Vamos ver como que a gente faz. Primeira coisa que a gente precisa pensar. Nossa potência é de 4.000 watts. E o que é a unidade watt? A gente aprendeu que o watt nada mais é do que joule por segundo. Ou seja, 1 watt é 1 joule por segundo. O que a gente pode fazer? A gente pode converter direto aqui joule para caloria. Aqui a gente vai utilizar aqui uma caloria é igual a 4 joule. Então, para a gente descobrir esse valor de potência em caloria por segundo, porque caloria por segundo é uma unidade de potência, só não corresponde ao watt. Então, a gente precisa dividir isso daqui por 4.000. Vocês podem fazer uma regrinha de 3, se vocês preferirem. Mas essa potência em caloria por segundo vai ser 1.000 caloria por segundo. Ok? Não é uma unidade usual, ela não faz parte do SI. Mas é isso. Então pronto, a primeira parte da questão a gente já matou, que é a potência em caloria por segundo. Tá? Agora a gente precisa calcular a vazão. A gente vai precisar relacionar outros números a isso, que a gente conhece, como por exemplo a densidade da água e tudo mais. Então o que a gente faz aqui? A gente sabe do nosso Q-macete, que é igual a mc delta T. E a gente também sabe que a potência é o nosso Q sobre delta T. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Q aqui. Então a gente vai ter que a potência é igual a mc delta T pelo delta Tzinho, tá? Não confundir que o grande é de temperatura e o pequeno é de tempo. Então pronto, a gente sabe a potência, ele pede uma vazão, tá? Essa é uma vazão diferente, a gente está acostumado a ver que vazão é metro cúbico por segundo ou litro por segundo, né? Essa é a unidade de vazão, é um volume por um tempo. Aqui a gente quer a vazão de massa, então a gente está interessado no m sobre delta T. Então a gente vai isolar m sobre delta T, que é o que a gente quer. M sobre delta T vai ser igual a potência dividido pelo C delta T aqui que a gente tem em cima. Então pronto, basta substituir os valores aqui. Qual que é a potência em caloria por segundo? 1.000. O nosso C, nesse caso, é 1 também, é 1 caloria por grama. E a nossa variação de temperatura, como foi falado ali, o nosso ΔT vai ser 60 menos 20. Então a nossa variação de temperatura é 40. Tá? E 40 graus mesmo, porque a unidade de C é 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Então fazendo essa continha aqui, vai dar 25 gramas por segundo. Tá? Só que ele pede em litros por minuto. Então a gente vai ter que fazer duas conversões aqui. O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar aqui 1 litro
corresponde a 1 kg de água, né? Porque a densidade é 1. Então, 1 litro é igual a 1000 gramas. E que 1 minuto é igual a 60 segundos. 1 minuto, 60 segundos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar esse valor por 60 para descobrir qual que é a vazão por minuto. Então, a gente tem que a nossa vazão, vou chamar de φ, é igual a 25 vezes 60. E 25 vezes 60 vai dar 1.500, tá? Então, 1.500 gramas por minuto agora. Se em 1 segundo passam 25 gramas, então em 1 minuto vai passar 1.500. Agora a gente precisa transformar de grama para litro. A gente sabe que 1.000 gramas corresponde a 1 litro de água, então é só ver. Aqui vai aparecer uma vírgula. Opa, tem alguém chegando. Olá, Leonardo, seja bem-vindo. A gente já começou aqui, estamos na questão 2, tá bom? Estamos gravando, então se você precisar tirar dúvida da 1 depois, eu falo com você. Ou depois você olha no YouTube, tá bom? Nada, qualquer coisa mandem em chat, viu, galera? Ou falem mesmo, qualquer dúvida. E daí já estou terminando a 2, então só passar a vírgula aqui, vocês percebem, ó, 1.500 dividido por 1.000 vai dar 1,5. Então vai dar 1,5 litro. Opa, mais alguém chegando? Não. 1 litro por minuto, tá bom? Então essa é a nossa resposta final. Como 1 litro corresponde a 1.000 gramas, então 1.500 gramas é igual a 1,5 litro. Então essa é a nossa resposta da 2. Ok? Tem que relacionar bastante coisa aqui. Potência, calor e converter bastante. Tem que estar na cabeça todas essas conversões. Para água isso vale, para segundo é sempre assim, tá? Então, alguma dúvida nessa questão? Senão a gente já vai para a próxima. O que diz a próxima questão? Da Unesp também. Essa daqui, eu não sei se aparece para vocês assim na apostila, tá? Mas esse número aqui é 1,1 vezes 10 a menos 3. Daí tem a unidade aqui que é por grau, só por grau mesmo. E 1,1 vezes 10 a menos 5, tá? Tem um menos aqui. Se você colocar 10 à terceira, vai dar um valor enorme, então não faz muito sentido. Porque aqui quem copiou e colou editou de uma maneira que não copiou certo, tá? Então fala assim, aqui é a expansão dos sólidos e líquidos. Um tanque de gasolina de automóvel tem um volume máximo recomendado a fim de evitar que, com o aumento da temperatura, vaze gasolina. Considere que o tanque seja feito de aço inoxidável, então a gente vai ter aqui o coeficiente do aço, que é esse aqui, e um volume máximo de 50 litros, então a gente já sabe o volume inicial. Calcule o volume de gasolina que sairia pelo ladrão caso o tanque estivesse totalmente cheio e sua temperatura subisse 20 graus. Use o coeficiente de dilatação volumétrica e linear. Então a gente tem que perceber isso aqui também. Ele passa o linear, ele passa o volumétrico da gasolina e ele passa o linear do aço. Só que a gente está trabalhando com volumes. Então o do aço a gente vai ter que converter para volumétrica só multiplicando isso daqui por 3. Ok? Então o que a gente vai fazer nesse exercício? A gente vai calcular a variação do tanque e a variação da gasolina, que são duas coisas com coeficientes diferentes. E daí a gente vai subtrair esses valores e, portanto, a gente consegue ver quanto que vazou ou não do tanque, né? Nesse caso vai ter vazado sim. Então a primeira coisa que a gente vai utilizar é a formulinha que o ΔV é igual, pelo menos no meu coisa eu chamei de gama, volume inicial vezes a variação da temperatura. A nossa variação da temperatura aqui é 20 graus, né? Então, basicamente, vamos calcular primeiro o ΔV da gasolina. O tanque também está cheio, tá? Então a gente vai utilizar que o volume da gasolina também é 50. Então a gente vai utilizar o gama da gasolina, que já é volumétrico, 1,1 vezes 10 a menos 3. Então põe aqui 1,1 vezes 10 a menos 3. O volume inicial, 50. E a variação da temperatura, 20. Aqui é 20 graus Celsius mesmo, porque a nossa constante já está por graus Celsius. Então, certinho.
E fazendo essa multiplicação, isso daqui vai dar 2,2 vezes 5. Aqui tem um fator 10 em cada termo, então fazendo essa continha, isso daqui vai dar 1,1 litro. Tá? Então a gasolina aumentou 1,1 litro do que ela estava. Então se era 50 litros de gasolina, então com essa variação de temperatura agora são 51,1 litros. Agora a gente vai achar o do aço inox, do tanque, né? O ΔV dele, do tanque. Vai ser o coeficiente, só que ele deu o coeficiente linear, então a gente vai ter que colocar um 3 na frente multiplicando, porque é volumétrico, né? 3 dimensões. É realmente por isso que esse 3 está aí, vezes 1,1, só que agora é 10 a menos 5, ou seja, o aço ele expande muito menos do que a gasolina. O que é realmente verdade, os sólidos expandem menos que os líquidos. Vezes o volume inicial, que também é 50, vezes a variação de temperatura, 20. Multiplicando tudo isso, a gente vai ver que o nosso ΔV do tanque vai ser bem pequeno, vai ser 0,03, arredondando mais ou menos, 0,03 litro. Tá? Então, para a gente calcular, a gente subtrai. Tá? O ΔV um do outro, você pode pensar também de maneira de que subtrai os volumes finais. O volume final da gasolina é 51,1 litro. E o volume final do tanque é igual a 50,003. Não, só 0,3 isso. Então, a nossa diferença, que eu vou chamar só de delta aqui, vai ser o 51,1 menos o 50,03. E isso vai dar... É que aqui tem um 3,3 também, então isso dá aproximadamente 1,07 litro. Ok? Então, essa expansão causou o derramamento de 1,07 litro de gasolina. Aproximadamente 1 litro, né? 1 litro e 100 ml. Ok? Então é assim que a gente faz. A gente separa em dois casos, calcula um caso do tanque e depois da gasolina e subtrai esses valores e a gente vai descobrir quanto vazou, né? Então, tudo bem até aqui. Essa questão acredito que tenha sido tranquila para vocês. Se não foi, vai falando. As próximas 3 questões são mais conceituais, tá? Então, é uma colherzinha de chá. Então, diz assim, é do Enem, a maioria é do Enem. A fonte de energia representada na figura ali em cima é considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo. Fonte de energia é extraída do calor gerado, daí ele pergunta nas alternativas qual que é. Então, o que diz essa imagem? Não é muito boa, né? Ao escavar 1 km em direção ao centro da Terra, a temperatura pode chegar a 250 graus. A água aquecida gera vapor, que pode ser empregado para impulsionar turbinas e gerar energia elétrica. Mesmo o princípio da usina nuclear, por exemplo, que usa elementos nucleares para esquentar a água, elementos radioativos no caso, e gerar vapor. Então a gente só precisa terminar de ler que a resposta já está aqui. A água subterrânea escapa por quebras da superfície terrestre, formando piscinas termais e geysers, a partir do quais podem ser canalizados e usados em residências. Nas regiões onde placas tectônicas se encontram, como na Islândia, o magma está mais próximo da superfície. Então, não sei se vocês já viram, mas na Islândia realmente possuem lagos térmicos e tudo mais. O parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, também tem os geysers muito famosos. Lá era um antigo vulcão, né? Então, a crosta, né, terrestre é muito fina ali. É muito perto do manto, então existe magma por baixo. Então, basicamente já mata aqui. É extraída do calor gerado pela circulação do magma no subsolo. Então, como o magma está muito perto, ele aquece a água e a água fica quente. A B, a gente, pelas erupções constantes dos vulcões, não necessariamente, né? Na Islândia não precisa ter um vulcão em erupção para ter água quente. Pelo sol que aquece as águas com radiação ultravioleta, não alcança tão fundo radiação. Pela queima do carvão, não tem nada a ver, né? Ninguém está queimando carvão para isso.
E pelos detritos e cinzas vulcânicas também não, senão seria impossível, né? Se tivesse cinza vulcânica por ali. Ok? Então essa bem cara de Enem mesmo, alternativa A, pela circulação do magma no subsolo. O magma possui toda uma dinâmica interna de convecção, que é uma definição que está na nossa aula que eu postei hoje, e vai ter nessa questão aqui também a convecção. Questão 5. Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia porque... Então vamos lá, vamos ver as alternativas. Diminui a umidade do ar dentro do cômodo. A umidade do ar não tem muito a ver com a densidade do ar, né? No fundo até tem, mas a gente está pensando em coisas que sobem e descem no cômodo, né? Aumenta a taxa de condução térmica para fora do cômodo. Não, a gente não está falando de perda de calor para fora, né? Torna mais fácil o escoamento da água para fora do cômodo. Quem está falando de água aqui? É um ar-condicionado, tem um tubinho que leva a água para fora. D. Facilita a circulação das correntes de ar frio e ar quente dentro do cômodo? Sim, essa é a resposta. Porque se você colocasse o ar-condicionado embaixo, o ar frio sairia dele e ficaria embaixo da sala. Então você teria que esperar a sala ser preenchida totalmente por esse ar frio, né? Então demoraria mais. Então o que acontece? O ar-condicionado é colocado em cima porque o ar frio vai descer e vai fazer uma circulação de ar nessa sala. Só para eliminar, a E diz que a diminuição da taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo. O aparelho esquenta, mas não a ponto de esquentar a sala inteira, né? Ele vai esfriar. Ok? Também bem teórica essa questão. Nenhuma dúvida para vocês até aqui. Então, realmente, esse fenômeno chama convecção. Tá na aula que eu coloquei lá. Convecção é o transporte de calor por matéria, né? O ar desce, quem é frio, e aquece o que está embaixo, e esfria o que está embaixo e tudo mais. Chama convecção. A definição correta, certinha lá com exemplos, está no material que eu coloquei. Então, questão 6 da Unesp. 2 copos de vidro iguais, em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente, foram grudados, guardados um dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Para separá-los, resolveu colocar em prática seus conhecimentos de física térmica. Olha, então se vocês se encontrarem com alguma coisa assim, vocês sabem como abrir, tá? Ou potes, sei lá, pote de palmito ou azeitona, é difícil. Ou um vinho, dá para vocês aplicarem física, tá vendo? De acordo com a física térmica, o único procedimento capaz de separá-los é... Então, o que a gente vai utilizar nesse exercício? Expansão dos sólidos e líquidos. Vamos ver as alternativas. Mergulhar o copo B em água em equilíbrio térmico com cubos de gelo e encher o copo A com água à temperatura ambiente. O que acontece se eu colocar o copo B no gelo? Ele não vai dilatar, ele vai contrair, né? Porque eu estou diminuindo a temperatura dele. Então, o contrário de expansão é a compressão, ou, né, ele vai diminuir de tamanho. Então, não ia adiantar, né? Se o copo B diminuísse o tamanho, ficaria mais preso ainda o copo A. No copo B, colocar água quente no copo A. Se eu colocar água quente no copo A, aí sim ele vai expandir e daí vai ser mais difícil ainda de tirar o copo B dali. Mergulhar o copo B em água gelada e deixar o copo A sem líquido. A água gelada no copo B é praticamente a alternativa A, né? Mergulhar o copo B em equilíbrio térmico com cubos de gelo. Então não ia adiantar nada. Encher o copo A com água quente e mergulhar o copo B em água gelada. Então, se a gente colocar água quente no A, a gente já viu que ele vai expandir, né? E vai ficar mais difícil. E por último, é a única que sobrou, encher o copo A com água gelada e mergulhar o copo B em água quente. Então, realmente, se eu colocar o B em água quente, ele vai expandir, e o copo A, na água gelada, ele vai contrair. Então, ficaria mais fácil de abrir, de tirar eles, né, de dentro do outro. Mesma coisa pode ser no vinho. Se você aquecer a parte superior do vinho, a boca vai dilatar e a rolha vai sair mais facilmente. E
A mesma coisa com o pote de vidro e tudo mais. Você pode colocar a tampa numa parte mais quente para expandir ela e ficar mais fácil. Bom, agora voltamos à conteira. Tudo bem até aqui, galera? Acredito que foi tranquilo até aqui, né? Então, a próxima 7, já estamos na metade, com 40 minutos. Da PUC. João quer fazer uma experiência de física. A turma gosta de física, hein? Vocês gostam? E deseja evaporar 1 litro de água que inicialmente se encontra a 30 graus. Então ele pergunta, calcule em quilojoules a quantidade de calor necessária para promover o aquecimento da água até 100 graus. E está ali em cima todos os dados que a gente vai precisar. Então a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que a gente vai utilizar na primeira parte A o Q macete, né, o Q MC ΔT. Porém ele deu o volume de água, 1 litro. Porém a gente sabe que 1 litro é 1 quilo, tá? Essa é a densidade da água. 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilos por metro cúbico. Então 1 litro possui 1 quilo. Então a gente já sabe a quantidade de massa. O calor específico já está aqui, 4,2, já está em kJ por quilo Kelvin, tá? Então reparem que a gente vai ter que converter, a gente não vai precisar converter, na verdade, porque a variação de Celsius e Kelvin vai dar a mesma coisa. Porém, fiquem espertos, tá? Que aqui está em Kelvin por quilo. Então, essa na questão A, basicamente, a gente vai utilizar o nosso Q macete. Qual que é a nossa massa? 1 kg. Tá? Então, 1 kg vezes 4,2, que é o nosso C. Vou fazer bem direto essa, tá, gente? É só substituir os valores. Já está em kJ, então o valor resultante daqui já vai estar em kJ. Não precisa colocar 10 a terceira aqui, porque o valor já vai dar o certo. Para vocês verem que o ΔT, a variação é sempre a mesma, eu vou fazer 273. Qual que é a temperatura mesmo? 30 graus a 100, né? Então vai dar, o que a gente usa é o nosso ΔT, e ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Então vai dar 273 mais 100 menos a temperatura inicial. Então vai dar menos, tem que converter de novo. Então vai dar 273 mais 30. Então, o que a gente percebe aqui? Esse 273 vai cortar com esse 273 e vai ficar 100 menos 30. Isso significa que, como é só somar 273 no Kelvin, a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em graus Celsius. Isso é útil às vezes de se utilizar. Por exemplo, aqui você não precisaria estar somando tudo, né? Não é a mesma coisa na conversão do Fahrenheit, né? Porque existe um fator 5 nonos na frente da multiplicação, então a variação não vai ser a mesma. Ok? Então, quando vocês se depararem com algo assim, se for o caso, então não precisa converter. A variação, o delta, vai ser o mesmo. Então isso vai dar 1 vezes 4,2, 100 menos 30, vai dar 70. A variação da temperatura foi 70 graus Celsius ou 70 Kelvin. E é só multiplicar. O nosso Q vai ser 70 vezes 4,2. E isso daqui dá 294. Já em kJ, porque a nossa constante C já estava em kJ. Sempre importante reparar na unidade de medida. Ok? Na parte B, antes da gente comentar como um todo, ele pergunta a quantidade total de calor necessária para promover a evaporação. Então, se vocês se bem lembram, a transição de fase requer uma quantidade diferente de calor, que a gente chama de Q, que é o nosso QMOL, né? O QML. Então, aqui a gente só substitui novamente 1 kg, e a gente olha aqui a unidade. O calor de vaporização da água é igual a 2.300 kJ por quilo. Então, ok, já está tudo em quilo e a resposta vai ser em kJ. Então, só colocar 2.300 e isso vai ser igual a 2.300 kJ. Porém, o que ele pede no fundo é a energia total, desde 30 graus até ele se tornar o vapor, integralmente, né?
Então a gente vai precisar somar essas duas quantidades de calor. A primeira quantidade, aqui na questão A, é a quantidade necessária só para elevar a temperatura. Na questão B, ele pergunta para elevar essa temperatura e mudar de fase. Então, o calor total vai ser 2.300 kJ mais 294. Isso daqui vai dar 2.594 kJ. Então, realmente, esses exercícios tem que se separar em diversas situações, né? A primeira para calcular só o aumento da temperatura e depois para mudar de fase. Pode ver que para fazer mudar de fase requer uma quantidade de calor muito maior do que apenas elevar a temperatura. E realmente, você tem que dar muito calor para mudar de fase, né? Os átomos têm que ganhar uma velocidade muito grande para conseguir se tornar gás. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Essa foi a questão da Unesp, também é da segunda fase. Então, se estiver tudo bem, a gente vai avançando. Questão 8 da UERJ. Diz assim, uma pessoa com temperatura corporal igual a 36,7 graus, ou seja, ela não está com Covid, não está com temperatura alta, bebe meio litro de água a 15 graus Celsius. Admitindo que a temperatura do corpo não se altere até que o sistema atinja equilíbrio térmico, determine a quantidade de calor em calorias que a água ingerida absorve pelo corpo dessa pessoa. Então, o importante é que ele fala que a temperatura do corpo não se altera até o equilíbrio térmico, tá? Então, a gente vai utilizar como temperatura final 36,7, porque beber meio litro de água a 15 graus, quando a gente atingir o equilíbrio, a gente não vai mudar de temperatura, senão se a gente bebesse uma água a 0 graus, a gente poderia ficar a 2 graus de temperatura, então isso é ilógico. Então a gente vai assumir que a temperatura final dessa água é 36,7, a temperatura inicial é 15, e daí a gente usa o nosso macete novamente, que é igual a meio litro. Então, se vocês se lembrarem, meio litro é igual a 500, é igual a 1 quilo, 1 litro, 1 quilo. Então, meio litro é 500 gramas. Eu estou utilizando grama porque ele passou como calor específico da água aqui 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Então, a gente vai ter que utilizar a massa em grama, temperatura em Celsius, que já está, mas a massa, meio litro, é 500 gramas. Vezes a constante, aqui no caso vai ser 1, vezes a variação. 36 foi a temperatura final, 36,7, né? 36,7 menos 15 graus, que é a temperatura inicial da água. Isso daí vai dar 21,7, que multiplica o 500, e a resposta final vai dar 10.850 calorias. Ou 10,5 cacau, tá? Se vocês preferirem. Então, 10.850 calorias. Essa é a energia absorvida pela água para chegar na temperatura final de 36,7, ou seja, ela atingiu o equilíbrio térmico com o corpo. Simples, né? Basicamente isso é da segunda fase também, não tem alternativa. É só utilizar o macete. Você tem que reparar bem nas unidades e no que está dando. Questão da Unesp, da FUVEST. Aqui as coisas um pouquinho mais de conta, mas não é tão absurdo também. Vamos ler. Energia térmica obtida a partir da conversão de energia solar pode ser armazenada em grandes recipientes isolados contendo sais fundidos em altas temperaturas. Para isso, pode-se utilizar o sal nitrato de sódio, que é essa fórmula aqui, NaNO3. Se eu não me engano, isso daqui é utilizado em airbag também. Aumentando a temperatura de 300 para 550 graus, fazendo-se assim uma reserva para períodos de insolação. Ou seja, ele mantém a temperatura alta por muito tempo, então é possível guardar calor ali, né? Essa energia armazenada poderá ser recuperada com a temperatura do sal retornando para 300 graus. Então ele fala: para armazenar a mesma quantidade de energia que seria obtida com a queima de 1 litro de gasolina, necessita-se uma massa de quanto, né, desse NaNO3? Então pode ver que aqui ele deu uma constante que a gente não está acostumada a ver muito, que se chama poder calorífico da gasolina. Então vamos reparar bem na unidade de medida. É joule por litro. Ou seja, se eu multiplicar essa constante por um determinado volume,
Então a gente vai ter a quantidade total de calor, porque o resultado vai estar só em joule. Então a gente vai ver, a gente pode criar uma formulinha aqui, que é muito específica para esse exercício, tá? Por isso que não é mostrada. O calor da queima da energia vai ser essa constante K aí que ele deu, vezes o volume. Então, basicamente, vamos colocar aqui. Então, o calor da queima da gasolina vai ser essa constante que ele deu, que é 3,6 vezes 10 a sétima joule por litro. Então, 3,6 vezes 10 a sétima. Pode ver que se eu multiplicar pelo volume, que é 1, vai dar essa mesma coisa, né? Então, o calor total da queima da gasolina foi esse, 3,6 vezes 10 a sétima joule. Se fosse 2 litros, ia ser o dobro disso. Se fosse 3 litros, ia ser o triplo disso. Tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente quer descobrir quanta massa de NaNO3 seria necessário para ter essa quantidade de calor naquela variação de temperatura. Então, a gente vai usar o nosso que macete agora. O M é a nossa variável, né, o que a gente está procurando. O C do NaNO3 foi passado. Tá aqui, é 1,2 vezes 10 a terceira, vezes a variação de temperatura. Então pronto, no lugar do que a gente vai colocar o nosso 3,6 vezes 10 a sétima. O nosso M é a nossa incógnita. O nosso C, deixa eu olhar de novo que eu já esqueci, é 1,2 vezes 10 a terceira. Pode ver que quanto maior o valor desse C, mais energia o material consegue armazenar, ok? E a variação de temperatura nesse caso é de 550, a temperatura final, menos a temperatura inicial, 300. Ok? Então a gente passa todo esse valor dividindo, a gente vai ter que a nossa massa vai dar 3,6 vezes 10 a sétima, dividido por 1,2 vezes 10 a terceira, vezes aquela diferença dá 250 graus. Reparem que a constante C que ele passou do NaNO3 está em joule por quilo grau Celsius. Então a gente pode utilizar a variação da temperatura em grau Celsius. O que a gente calculou da gasolina já está em joule, então a nossa massa vai estar em quilo, certinho já para a resposta. Então 1,2 aqui vai dar 3, né? 3 vezes 1,2 vai dar 3,6. 10 a sétima com 10 a terceira dá 10 a quarta em cima. E o valor final disso daqui vai dar 120 quilos, né? Tem que dividir por aquele 250, então fazendo as continhas a gente chega nisso daqui, 120 quilos. Tá? E essa tem a alternativa ali, alternativa B. Então são necessários 120 quilos desse material nessa variação de temperatura para conseguir a mesma variação da gasolina, né? E olha, 120 kg de material para 1 litro de gasolina. Talvez isso daqui, com certeza, isso daqui é muito mais sustentável, né? Usar o NaNO3, mas a gasolina é muito mais, como pode dizer, em questão de espaço, né? Você tem que usar pouca gasolina para ter a mesma quantidade de calor. Então, tudo certo até aqui? Essa é uma das mais complicadinhas da lista, eu achei. Que nem é tanto. Tá? Então, alternativa B, 120 kg. Próxima, questão 10, é interessante, do Enem, diz assim: alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de uma certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para o efeito de controle. Não é só nisso, tá, né? Esses termômetros que a gente está vendo na entrada de mercados e tudo mais, né? Funciona com o mesmo princípio. Ele detecta a potência da radiação que nós emitimos e consegue descobrir a temperatura nossa. Então, consegue descobrir se a gente está com febre ou não. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor, tá vendo? Então ele pergunta: a radiação captada por esse detector encontra-se na região D? Então isso daqui é meio que conhecimento geral, você tem que saber mais ou menos o que é. Nós humanos, dado que a nossa temperatura é 36,7, mais ou menos,
a gente emite na região do infravermelho. Por isso que existem as câmeras de infravermelho que conseguem detectar a nossa temperatura, tá? Se a gente emitisse na luz visível, nós veríamos outra pessoa brilhar, de verdade, luz visível, porque o nosso olho é sensível à luz visível. A luz ultravioleta ela é invisível, a gente não consegue ver com os nossos olhos, mas a gente descarta essa, né, conhecimento geral. Micro-ondas, se a gente emitisse micro-ondas, a gente poderia cozinhar a outra pessoa, dependendo da frequência, né? Princípio do micro-ondas. Ondas longas de rádio, já pensou se a gente pudesse se comunicar por ondas de rádio? Então, realmente, aqui é a alternativa C, a gente emite no infravermelho. Existe um modo de calcular isso, tá? Existe a chamada lei de Wien. A lei de Wien, ela relaciona o comprimento de onda máximo, tá? Não é nada cabuloso, viu, gente? Então, vocês podem ver. O comprimento de onda máximo que a gente emite vai ser um número muito específico, que foi calculado já por esse cara que chamava Wien, que é 2,9, vamos arredondar, vezes 10 a menos 7. Menos 3, tá? Desculpa. Menos 3. Isso dividido pela temperatura do corpo que está emitindo, tá? Então, se a gente colocar aqui essa temperatura em Kelvin, porque essa constante está em Kelvin. Se a gente colocar aqui 273 mais 36, vai dar 300 e pouco. Divide isso daqui e vai ter o comprimento de onda. E daí vocês podem olhar na tabelinha de comprimento de onda, e esse comprimento de onda bate certinho com o infravermelho, tá? Então, nós emitimos mais no infravermelho. Por isso que é muito útil utilizar esses termômetros e tudo mais. Ok? Esse daqui é a alternativa C. Isso daí, se vocês quiserem ir atrás, chama lei de Wien. Quando a gente chegar em física moderna, no final, se tiver, a gente vai ver isso. Tá? Alguma dúvida até aqui? Podem falar, tá, gente? Eu vou olhando o chat de vez em quando. Questão 11. Mais teórica também aqui. Vamos lá. Altas temperaturas de combustão e o atrito entre as peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento de motores a combustão interna. Realmente, o atrito dissipa energia, né? É um sistema não conservativo que dissipa energia na forma de calor e ondas sonoras, por exemplo. A gente escuta o barulho, né, de duas coisas se atritando. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração em que um líquido arrefecedor com propriedades especiais circula no interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Vocês já devem ter visto aquele líquido cor-de-rosa, pelo menos eu lembro que era cor-de-rosa, que você coloca no carburador. Qual propriedade o líquido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Então vamos lá, alternativa A, alto calor específico, né, o nosso Czinho do que macete. Sim, eu falei anteriormente que quanto mais alto for esse valor de C, mais calor ele consegue absorver, né? O material absorve. Na B, ele fala de calor latente de fusão, mas esse líquido ele não sofre mudança de fase, ele é um fluido que continua fluido no motor. Baixa condutividade térmica. Condutividade térmica está na nossa aula que eu postei hoje, é a transmissão de calor através do contato. Existe uma constante que está relacionada a isso, mas não é o caso aqui porque a gente está falando de um líquido. Na B, baixa temperatura de ebulição. Se fosse baixa temperatura de ebulição, esse líquido se tornaria vapor rapidinho no motor, né? Porque é algo que aquece. E, por fim, alto coeficiente de dilatação térmica. Se fosse alto, esse líquido poderia vazar, né, do motor se ele se expandisse tanto. Então, aqui realmente é por causa do alto calor específico. Então, 11 vai ser a nossa alternativa A. Ok? Faz sentido para vocês? Se o Czinho for maior, significa que o nosso Q vai ser maior, né? Vamos olhar aqui, ó. Que macete. Que macete. Se eu variar muito a temperatura, o calor vai aumentar, com certeza. Se C for muito grande, o Q também vai ser muito grande. E se a massa for muito grande, o Q também vai ser muito grande. Eles são todos proporcionais, né? Q é proporcional a M, C e ΔT. Então, se o C for muito alto, isso também a quantidade de calor absorvida por ele vai ser muito alta. Ok? Então, questão 12 do Enem também, essa daqui é de calcular. Diz assim: uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido
e o ambiente, mantendo a temperatura do seu líquido, do seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, tipo Inmetro, como se faz atualmente para informar o consumo de energia e eletrodomésticos, tá vendo? O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial de temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e intervalos de variação da temperatura. Então, tem o selo A, B, C, D e a variação da temperatura. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparados e misturados em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus e a outra a 40 graus, na proporção de 1/3 da de 10 graus e 2/3 da de 40 graus. A garrafa é fechada e 6 horas depois abre-se e mede-se a temperatura da água, obtendo 16. Então, aparentemente a gente já tem todos os valores aqui, né? Porém, esse 16 é medido com um termômetro, tá? Não é feito pela conta. Então a gente vai ter que fazer a conta, descobrir a temperatura final e comparar ela com essa 16 graus. E daí, a partir disso, a gente consegue avaliar se ela é A, se ela é B, C ou D, tá? Então aqui a gente vai utilizar o que eu falei de calorimetria mesmo, aquela equaçãozinha lá. O Q quente menos Q frio. A gente estava lá em termos de somatória que a energia do sistema, né, tem que ser igual a 0. Isso significa o quê? Que o calor liberado pelo corpo quente, né, porque se vocês se lembram, o calor vai do quente para o frio, né, a transferência de temperatura. Mas o calor recebido pelo corpo frio tem que ser igual a 0. O que saiu de um entra no outro, então a soma dos dois tem que ser 0, porque um é negativo, né? Então a gente tem que o calor do corpo quente é igual a menos o calor do corpo frio, ou vice-versa, tá? O sinal de menos significa que saiu, não que é uma energia negativa, tá? Então, no lugar desse Q, a gente vai colocar o nosso Q macete, e popularmente a gente utiliza Q quente e Q frio, tá? Isso é um Qzinho. Então, esse daqui vai ser o macete para temperatura maior e o Q frio vai ser para temperatura menor. Então, como aplicar isso? O nosso Q quente vai ser o quê? Vai ser a massa vezes o C vezes temperatura final, que é o que a gente quer descobrir, menos qual que é a temperatura do quente no final, 40. Inicial, no caso, né? Só que ele fala que foi 2/3 disso, então a gente vai colocar um fator 2/3. E a gente vai igualar isso ao nosso menos que frio. Então a gente vai colocar um sinal aqui. Ele falou que é 1/3, né, dessa quantidade. Então 1/3 de M, C, variação da temperatura. T final, que a gente quer descobrir, menos 10, que é a temperatura inicial da água fria. Tá? Então, a gente tem uma equação e uma incógnita, esse Q. Esse M corta com esse M, então não importa a quantidade dele. Nosso C vai cortar com esse C. E o que a gente vai ter? A gente vai ter que 2/3 de T menos 2/3 de 40, isso vai dar 80/3. Vai ser igual a menos 1/3 de T menos com menos aqui vai dar mais, então mais 10/3. Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o que tem T para um lado, então a gente joga para lá positivo, então 2/3 mais 1/3 vai ter T inteiro. O 80 joga para lá, 80/3 mais 10/3 dá 90/3. E 90/3 é basicamente, ou é exatamente, 30 graus, tá? Então a temperatura final, pelo cálculo aqui, é 30 graus. Então, se aquela garrafa térmica fosse perfeita, ideal, a temperatura deveria ser 30 graus dentro dela. Mas como ela não é perfeita, não existe tal situação, então a gente tem que a temperatura foi 16. Então a gente pode calcular uma porcentagem, né? Quanto é 16 graus de 30? Fazendo a continha, isso daqui dá aproximadamente 0,53. E isso é igual a 53%. Então, a variação foi de aproximadamente 53%.
ok? Variou muito, pode ver, a temperatura medida foi 16, praticamente a metade de 30, né? Então variou 50%, tá? A gente pode olhar na nossa tabelinha, se a variação for entre 40 e 55, 53, a gente tem que o selo vai ser o D, ou seja, é uma garrafa térmica bem ruim, ok? Então essa daqui tem que realmente ter uma estratégia desse tipo, resolver e achar a porcentagem. Bem caro do Enem também, né? Tudo tranquilo até aqui. As garrafas térmicas, elas são montadas de modo que entre as duas camadas dela exista um vácuo, né? Então tem aqui um recipiente, tem a parte de dentro e aqui existe vácuo. E como o vácuo é composto pela ausência de matéria, né? Então, como que vai haver transferência de calor por condução? Vocês vão ver isso, né, no material que eu coloquei, a condução ocorre por contato. E se o vácuo não é nada, né? Então não tem como transferir temperatura. Porém, não existe um vácuo perfeito, né? Nenhum vácuo é perfeito, nem mesmo do espaço. Existe um átomo numa quantidade de volume lá. Então, realmente, vai ter uma perda de temperatura. Então, isso é inevitável. Ok? Então, continuando. Essas questões são boas porque existe algo que pode ser explorado atrás. Questão 13, essa daqui de conta também. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. Hoje em dia o governo não liga, né? O Salles está pouco se lixando se está nas normas ou não. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é 25 graus, e usará sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt de potência elétrica em razão das restrições técnicas. O dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento na forma de calor. Para atender a resolução do número 430 do Conselho Ambiental, para uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida no rio com um aumento de temperatura de no máximo 3 graus, senão isso pode influenciar muito na vida que existe dentro do rio, né? Em relação à temperatura da água do rio antes da captação dele. Considere o calor específico da água de 4 kJ. Então ele pergunta, para atender a determinação, o valor mínimo do fluxo de água, então a gente vai procurar novamente aquele m sobre ΔT, que vai dar o valor em quilo por segundo. Para a refrigeração da usina deve ser próximo de, tá? Então, vamos lá, a gente vai utilizar a mesma condição daquela questão inicial, que a gente tem a potência, que é uma quantidade de calor por ΔTzinho de tempo, e a gente tem o nosso Q da água, a gente vai utilizar aqui a massa de água, só que a gente não sabe a massa captada, né? O rio tem muita água, então a gente ficaria muito difícil calcular esse M, só o M, né? Mas o M sobre ΔT é fácil. C ΔT. Ele falou que o nosso ΔT é 3 graus, é o máximo que pode ser, né? Então não precisa saber a temperatura final do rio. Afinal, se você jogar um balde de água de 3 graus a mais no rio, pouco vai fazer diferença, né? Olha o tamanho do rio. Então é só substituir. P vai ser igual ao nosso MC ΔT dividido pela variação do tempo, ΔTzinho. Tá? A gente novamente isola o que a gente quer, que é o M sobre ΔT de tempo. Isso vai ser igual a potência que ele falou, só que a gente tem que utilizar a potência dissipada, C ΔT. Então ele falou que a potência dissipada pela água é o dobro. Cadê aqui no meu papel? É o dobro de 100 megawatts, né? Então a potência total vai ser, como que ele falou aqui? 1 megawatt, né? Então a potência dissipada vai ser o dobro, 2 megawatts. Então vai dar 2, a unidade do mega é 10 a sexta. Tá? Bom saber, 10 a sexta, né? Isso. O nosso C, ele falou ali, é para considerar como 4 kJ, ou seja, a gente vai ter que passar aqui para o quilo, né? Então a gente vai ter que utilizar 10 a terceira vezes a variação da temperatura.
3. A gente está utilizando Celsius porque ele passou kJ por quilo Celsius. Então, a gente vai obter em quilo por segundo certinho. Então, resolvendo essa conta, 4 vezes 3 dá 12. 2 sobre 12 vai dar 1/6. E 1/6 é 0,166 eternamente. Então, a gente pode colocar 1,67 vezes 10 a sexta sobre 10 a terceira. Isso daqui vai dar um 10 a terceira. A gente pode mudar a vírgula, vai dar... Ou multiplicar tudo de uma vez, né? Isso vai ter que dar em quilo. Vai dar 167 quilos. Só lembrar que 10 a terceira é uma tonelada. Então, 16% de uma tonelada vai dar 160 quilos, né? Ou seja, 167 quilos. Ok? Esse é o nosso quilo por segundo, tá? É a nossa vazão. Vazão de massa, né? Então, a captação de água é de 167 quilos por segundo. É muita água, né? Então, esse valor aqui dá a nossa alternativa C. Ok? Então, realmente, essa é igual à primeira. Tem que relacionar potência com calor. E isso é muito utilizado. Então, mantenham isso na cabeça para utilizar se cair no vestibular e tudo mais. 14 é a alternativa, é para pensar. Nos dias frios é comum ouvir expressões como essa roupa está quentinha, ou então fecha a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos frio entra pela janela. A utilização das expressões roupa é quentinha e para frio não entrar é inadequada, pois. Então, se a gente vê o que a gente definiu aqui em termologia, calor, na página de cima, mais uma ainda. Calor, vamos definir o calor como sendo transferência de energia do sistema para o seu entorno, ou o contrário, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos ler as alternativas. A roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela. O calor é que sai por ela. Então, ele não falou nada sobre a roupa estar no corpo, né? Sei lá, pode ser uma roupa que acabou de ser passada. Na B, roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. Mais ou menos, né? Ela absorve calor e mantém o calor, mas não fornece, né? Roupa não é uma fonte de temperatura e o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala, logo o calor é que sai por ela. Qual que é? D. O calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Realmente, se a roupa está quentinha, significa que você está recebendo o calor dela, né? Não é que ela está com calor. E a mesma coisa acontece com a sala, né? Se a sala está quente e lá fora está frio, então vai ter uma transferência de calor, né? Um fluxo de energia, que é o calor, que vai de dentro para fora. Então a nossa resposta aqui já está na alternativa D, que relaciona isso, né? Que o calor é uma transferência. E na E, só para descartar, calor está contido no corpo da pessoa e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito, não é temperatura em trânsito, né? De um corpo mais quente para um corpo mais frio. Ok? Então essa daqui, nossa alternativa D, está realmente relacionada com a definição de calor. E por fim, para terminar essa lista, num dia em temperatura ambiente é 37 graus, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa na sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é 120 watts e que, nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual a isso daqui. Utilize uma caloria igual a 4 joules. Após 2 horas, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração? Então, é bem parecida com a questão 1 ou com a outra que a gente fez ali, só que nesse caso a gente tem o tempo, tá? A gente tem que o tempo é 2 horas, ele fala. Então, ele pergunta a massa mesmo. Então, o que a gente vai utilizar? A
A gente tem aqui a nossa potência, já escrevendo da forma que a gente utilizou antes, é o nosso MC ΔT dividido pelo ΔTzinho. Nossa M é a nossa variável. O nosso C, vou colocar todos os valores aqui, é 4 joules. Né? Uma caloria... Ah, tá. Opa, perdão. Porque aqui, na verdade, não é o que macete, né? É o nosso quimole. Porque ele fala que é da vaporização, né? Então, perdão, aqui a gente vai utilizar o ml. Porém, a gente vai ter que fazer uma série de conversões aqui. A nossa potência dissipada, ele fala que a gente tem que utilizar o valor a potência dissipada, que é 20% da potência aqui. Então a gente vai ter que pegar aqui a potência que a gente vai utilizar aqui, vai ser 120 vezes 0,2. E isso daqui é igual 2 décimos, vai dar 12 vezes 2, daqui vai dar 24 watts. Então essa é a potência que a gente vai utilizar ali. Porém, vai estar tudo em caloria, a gente vai ter que fazer uma série de modificações. Então vamos substituir lá, 24 é igual a M vezes 540. Só que isso daqui a gente vai ter que converter também. Tá em 540 caloria por grama. E uma caloria é igual a 4 joules. Então a gente vai ter que dividir isso, tá? Então, deixa eu abrir aqui a calculadora, que eu calculei direto. Então, 540 dividido por 4, 135. Então a gente põe aqui 135 na nossa conta. Não precisa pôr. Dividido pelo nosso ΔT. E o nosso ΔT é 2 horas, então 2 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Ok? Isso daqui vai dar, a gente isola o nosso M, depois de muita conta. Tem que passar para segundo porque é joule, né? Então vai cortar com segundo e vai dar aquilo certinho. Então a nossa massa final vai estar em grama, vai dar 80 gramas. Ok? Novamente tem que relacionar potência com calor. Nesse caso a gente usou o quimole porque é a evaporação do suor. E várias conversões, né? Tem que usar aqui uma caloria igual a isso e potência dissipada, né? Tem que achar a potência que é 0,2 daquilo. Tá? Então a resposta dessa questão seria 80 gramas. É a alternativa E. Isso. Ok? Vocês tiveram alguma dúvida dessa lista? Eu não sei se vocês fizeram. Tranquilo? Então é isso. A nossa próxima aula ela vai ser de termodinâmica. Então a gente vai começar a trabalhar mais com as equações dos gases, né? PV igual a nRT, máquina de Carnot, eficiência de máquina térmica, processos, né? Processos cíclicos, adiabáticos e tudo mais. Está tudo lá explicadinho. Eu também deixei algumas questões, eu não sei se vocês tiveram alguma dúvida, se alguém quiser perguntar, pergunte. Quem fez, ok, quem não fez, ok também. Mas então seria isso, tá bom, gente? Então, agora fica a critério de vocês. Hein? Senão vocês estão liberados, gente. Eu vou postar no YouTube. Falta 15 minutos, né, para acabar o plantão. Vocês são muito quietos. Então, se for isso, vocês estão dispensados, gente. Beleza, Ives? Imagina, eu que agradeço a presença. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Uhum.